Não é uma comunicação verbal, é uma comunicação não verbal, assim como o nosso corpo. Se você está com uma inflamação, teu corpo vai te dar sintomas, febre, dores, para te comunicar que tem alguma doença. Uma doença é o quê? Um desequilíbrio, ou excesso de alguma coisa, ou a falta de alguma coisa que gerou uma inflamação. Então, o seu corpo se comunica com a gente e a nossa casa se comunica com a gente também. Ela mostra sintomas de que existe um desequilíbrio energético nela. E aqui eu vou te ensinar esses 6 sintomas para você ver quantos deles tem ou não aí na sua casa. Então, primeiro, é importante entender que o nosso corpo, ele não fica sinalizando a gente por acaso, só para te deixar ciente, né? Ah, tô colocando uma febre aí em você, só para te avisar que você tá com uma inflamação. Não precisa fazer nada, né? Mas só para você saber, se tá com uma inflamação no estômago, tá? Então eu tô passando aqui só para te avisar. Não é um comunicado para te deixar ciente. O teu corpo, ele sinaliza que você está doente, ele dá esses sintomas para te comunicar que você está doente, para você curar. Porque se você não curar, não mudar um hábito, não equilibrar esse desequilíbrio que tem, isso pode vir a se agravar e, inclusive, falando do nosso corpo, chegar até a morrer. Se você tem uma inflamação, você não olha para ela, você não cuida dela, você não equilibra isso pode se agravar, atingir outros órgãos e você acabar morrendo. Então, o nosso corpo, ele sinaliza a gente que existe um desequilíbrio, não é para te deixar ciente, é para você fazer alguma coisa para reverter isso. Então, a harmonização da nossa casa é a mesma coisa. A nossa casa nos comunica que ela está precisando ser harmonizada, que a energia dela está desequilibrada, não é só para te deixar ciente, é para te convidar a resolver, a curar ela, né? É igual, o Feng Shui, ele tem muita relação com os chakras do nosso corpo, né? Então a nossa casa, ela nos comunica, ó, tô precisando ser equilibrada. Tem coisa desequilibrada aqui. Preciso que você me cure. E aí como é que você cura uma casa? O que você faz para curar uma casa? E aí que entra a relação do Feng Shui com a acupuntura, certo? Na acupuntura, o terapeuta, né, o acupunturista, será que é assim que fala? Não sei se é assim que fala. Desculpem se eu errei. Mas o terapeuta que faz a acupuntura, ele conhece os pontos do nosso corpo que, se ele fizer o agulhamento, ele consegue fazer a energia do nosso corpo voltar a fluir em equilíbrio e equilibrar aquele desequilíbrio. Então, se eu tomo uma inflamação no estômago, eu posso, na minha orelha, fazer um agulhamento, né? Ir num terapeuta, ele fazer um agulhamento, e aí ele faz o fluxo de Qi, de energia vital, fluir, equilibrar, para melhorar essa minha questão do estômago. Então, na nossa casa existe exatamente a mesma coisa. Então, a nossa orelha, ela é um microsistema do nosso corpo. A nossa casa também é um microsistema da nossa vida. Então, assim como no nosso corpo tem os nossos chakras, né, os nossos centros de energia, nossos chakras, na nossa casa também tem os chakras da casa, só que a gente chama no Feng Shui de Gua, né? São os guás da casa. Tem a área da prosperidade, Gua e área a mesma coisa, tá? Tem a área da prosperidade, a área do sucesso, a área do trabalho, a área dos filhos, a área dos amigos, a área do relacionamento, a área da família, a área da saúde. Tem 9 diferentes áreas, que são tipo os chakras do nosso corpo. E aí, sabendo essas áreas, sabendo qual é o ponto específico que você pode mudar um móvel de lugar, colocar uma decoração diferente, você faz na sua casa exatamente aquilo que o acupunturista faz na sua orelha, para fazer a energia fluir melhor e resolver uma dor de cabeça, uma questão emocional, um desequilíbrio que tem no seu corpo. Aqui no caso a gente está falando sobre a casa. E aí, quando a gente fala sobre isso, né, que a nossa casa ela nos dá sintomas para dizer que a nossa casa está desequilibrada, tem gente que já nem gosta de ver. E isso também está muito relacionada, né? A gente vê que as pessoas também pensam muito isso a respeito do nosso corpo. Tem muita gente que fala assim: ah, eu nem vou fazer exame, porque se eu for, capaz de eu descobrir alguma coisa errada. E aí a pessoa prefere nem saber.
né? Ah, eu nem vou no médico, se eu for lá, vou descobrir que tem alguma coisa errada, prefiro nem saber. Vocês conhecem alguém assim? Vocês já viram alguém assim que fala isso? Tem muita gente que fala isso, e para casa também tem muita gente que fala isso. As pessoas falam assim: ah, nem vou ver essa live dos sintomas, porque eu descubro que tem os problemas na minha casa, então é melhor nem saber. E aí eu pergunto para vocês: o que vale mais? Você descobrir, fazer, testa, né? Testar isso, ou continuar com as travas e bloqueios dentro da tua casa? Se você não descobrir, você vai continuar com as travas e bloqueios. Então, por exemplo, se você tem um filho pequeno dentro da tua casa, né, ou adolescente, não precisa ser bebê, um filho na sua casa. Essa criança, ela vai crescer dentro desse ambiente e ela vai ser influenciada pelas energias desse ambiente. Você olhando para esses sintomas ou não. Se você não for no médico porque você tem medo de descobrir alguma coisa, vai sumir. Se tiver alguma coisa de fato, vai sumir só porque você não foi no médico? Não, vai continuar lá. E aí você corre o risco disso se agravar. Na tua casa é a mesma coisa. Se você decide não olhar para não descobrir que tem alguma coisa errada, da mesma maneira vai continuar influenciando. E aí, se você tem um filho, uma filha, crescendo na sua casa, sendo influenciada pelas energias daquele espaço, e aí tem problemas dentro de casa, problemas que geram instabilidades emocionais, problemas que geram desequilíbrios emocionais. Aí a criança começa a ficar com ansiedade, começa a ter depressão, dificuldade para focar nos estudos. Aí isso começa na infância começa a afetar os estudos, depois começa a afetar a vida profissional. Então isso o ambiente onde essa criança cresce, onde ela está formando a personalidade dela, vai influenciar ela para o resto da vida. E aí isso vai se agravando. E aí isso pode gerar briga entre a família, porque daí você acha que o teu filho é desinteressado, não quer estudar, porque ele é desinteressado. Só que, na verdade, isso pode ser simplesmente questões de energia, um fluxo muito acelerado que está atrapalhando a concentração do seu filho. E aí você se convence de que o seu filho é desinteressado, não quer estudar, que é diferente da sua filha. Só que, na verdade, pode ser simplesmente a posição da mesa deles. A posição da tua filha é uma posição favorável, que ela consegue ter um fluxo de energia que permite ela se concentrar. E o do teu filho, não. E aí você fala, mas por que é um tão diferente do outro? Às vezes não é um tão diferente do outro. Às vezes é a condição onde eles estão que deixa um mais acelerado e o outro mais focado. E aí, quando você decide não descobrir quais são os sintomas que mostram que a sua casa está desarmonizada, porque se eu descobrir, daí é problema. Às vezes você pode estar prejudicando um filho, prejudicando uma filha, prejudicando o teu casamento, prejudicando a saúde tua, das pessoas que você ama. Então, parou com esse negócio, tá? Acabou esse negócio de viver no piloto automático da nossa vida. Quem faz isso, pelo amor de Deus, tá? É um suicídio em gotas que a pessoa tá tomando, né? Diariamente, ela tá assumindo, tá assinando o cheque de que deixa rolar, deixa a vida me levar, que nem já dizia Zeca Pagodinho, né? E aí, quando você assina isso de deixar a vida te levar lá no piloto automático, não assumir as rédeas da sua vida, aí você não tem o direito de reclamar quando a sua vida estiver ruim, não tem o direito de reclamar quando o seu casamento for para o espaço, não tem o direito de reclamar quando seu filho reprovar no colégio, não tem o direito de reclamar quando a saúde estiver precária, não tem o direito de reclamar quando você estiver gastando R$1.000 por mês de remédio. Não tem o direito, porque você não fez nada para ser diferente.